Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Palavra de Fé Salvos pela Graça. Sou o pastor Robson de Magalhães e este é o segundo vídeo da série de 4 vídeos do Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar acerca do pecado. Quando se originou o pecado? O primeiro vídeo eu falei acerca das alianças. Deus estabeleceu 3 alianças com a humanidade. Primeiro, aliança com Noé, a segunda com Abraão, a terceira com Moisés. Quando fala acerca de aliança, é a união de um ser com outro ser. E Deus, através de 3 alianças, Ele sempre quis, Ele deseja unir a humanidade a Ele. Por qual motivo? Porque um dos atributos de Deus é a santidade. Deus é perfeito, entretanto, a humanidade é pecadora. Ela tem o pecado. E por qual motivo a humanidade é pecadora? Quando isso se originou? Bom, neste vídeo eu vou trazer 3 teorias rápidas e vamos pautar toda a nossa fala na Bíblia Sagrada. A primeira teoria é acerca do Criador, uma teoria filosófica que afirma que o Deus que criou todo este planeta, bem como a humanidade, é um semideus. Não é o Deus sublime, todo-poderoso, é um semideus, um Deus imperfeito. Como toda a criação para essa teoria foi realizada por um Deus imperfeito, a humanidade ela é imperfeita, logo ela tem o pecado. A segunda teoria ela é chamada de limitação da criação. Para esta teoria, toda a criação é limitada. Se toda a criação é limitada, ela tem o pecado, ela é pecadora. O único ser que não tem pecado e que não é pecador é o ser incriado, que é o Deus sublime. Esta é a segunda teoria. A terceira teoria é acerca da união do perfeito com o imperfeito, do espírito com a carne, com a matéria, da alma eterna com aquilo que os filósofos entendem que é mal, aquilo que é visto, que é tocado, que é o físico. Esta união do perfeito com o imperfeito origina o pecado. Por quê? Porque a matéria é má. Esta é a terceira teoria de muitas outras teorias acerca da origem do pecado. Mas nós vamos basilar, fundamentar todo este vídeo na Bíblia Sagrada. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é acerca do pecado de Satanás e dos anjos que o acompanharam. A Bíblia não é clara para falar quando se originou o pecado de Satanás. Há algumas referências, como em Ezequiel capítulo 28, bem como em Isaías capítulo 14, acerca de um ser, de um rei, que ele desejou colocar o seu trono acima do trono de Deus. Para muitos teólogos, é uma corrente majoritária, eles entendem que essas 2 passagens se referem sim a Satanás. Por quais motivos? Por causa da nomenclatura querubim perfeito. O querubim perfeito que desejou, que quis o trono de Deus, muitos entendem que é Satanás. A Bíblia ela é muito clara em seu conteúdo, em sua totalidade, em afirmar uma rebelião por parte de Satanás e seus anjos contra o Deus Todo-Poderoso. Inclusive no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 10, verso 18, que Jesus afirma que viu Satanás ser jogado dos céus como raio. Portanto, pessoal, a Bíblia não é clara em afirmar como se originou o pecado nos céus. Porém, eu compactuo com o pensamento desta corrente majoritária, que Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, refere-se sim a Satanás. Porém, quando se trata da humanidade, quando se originou o pecado na humanidade? Abra a tua Bíblia, livro de Gênesis, que significa origens, capítulo 1, e vamos pontuar alguns versículos importantes. No capítulo 1, no livro das origens, no livro de Gênesis, Deus ele cria absolutamente todas as coisas, cria o céu, a terra, o mar, cria a natureza, faz a separação do dia com a noite, cria o sol, cria a lua, cria todos os tipos de animais, animais aquáticos, animais terrenos, as aves nos céus. Deus cria toda a humanidade.
obviamente, Adão e Eva. O que é muito importante quando nós olhamos para a teologia bíblica? Deus afirma por 4 vezes que tudo que ele criou era bom. O primeiro versículo do capítulo 1 é o versículo 12, na sua parte final. Diz desta forma: e Deus viu que isso era bom. Quando Deus inicia a sua criação, fazendo os céus, a terra e o mar, depois Deus continua fazendo a sua criação e no verso 18 diz assim: e Deus viu que isso era bom, lá na sua parte final, quando ele separa o dia da noite, e Deus continua fazendo a sua criação. Após criar todas as coisas, Deus cria os animais. E no final do versículo 25 diz dessa forma: e Deus viu que isso era bom. E quando Deus cria absolutamente todas as coisas, Deus cria a humanidade. Deus cria o homem e a mulher. E Deus, ele olha para essa criação. E no versículo 31, no capítulo 1, diz desta forma: então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. O que o escritor de Gênesis, que no caso é Moisés, ele quer ratificar por 4 vezes que toda a criação, que absolutamente, de forma plena, 100%, que tudo que Deus fez era bom, era perfeito. Pastor Robson, se toda a criação de Deus era boa, inclusive a humanidade, conforme relatado no verso 31, e tem até essa ênfase, era muito bom, era reto, perfeito. Se toda a criação, inclusive a humanidade, era bom, de onde surgiu o mal, o pecado? Pois bem, no livro de Isaías, capítulo 45, verso 7, afirma que todas as coisas foram feitas por Deus, inclusive o mal. Isso é chamado de criacionismo. Tudo foi criado por Deus através da sua palavra. Entretanto, toda a criação de Deus ela é boa e você deve acreditar nisto. Mas Deus criou Adão e Eva livres. Eles foram os únicos seres humanos criados livremente, de forma plena, absoluta. Deus, quando criou Adão e Eva, ele colocou no Éden, no meio do Éden, uma árvore. E esta árvore Deus havia determinado para que eles não comessem. E Deus os deixou livres para que eles pudessem escolher, optar pela obediência ou pela desobediência. Infelizmente, influenciados por Satanás, ludibriados pelas serpentes, Eva comeu o fruto, convenceu Adão, que por sua vez também comeu o fruto proibido. A Bíblia é muito clara em falar acerca da liberdade, de como eles eram responsáveis pelos seus atos. No momento que eles comeram o fruto, se originou o pecado chamado de pecado original. Mas como nós podemos entender isto? É chamado de estado de latência, estado de potência. Deus criou o homem reto, Deus criou o homem perfeito, mas dentro do homem havia potencialidade, existia a latência em escolher entre o bem e o mal. Isso estava dentro de Adão e Eva. O livro de Mateus, o evangelho escrito por Mateus, no capítulo 5, nos versos 27 a 28, Jesus afirma: o que é praticar adultério? Ele diz dessa forma, a lei diz dessa forma: não adulterarás. Entretanto, eu afirmo, palavras de Jesus, se você cobiçar, desejar a mulher do teu próximo, você já cometeu adultério. Isso é chamado de pecado em latência, em potencialidade, ou seja, daquilo que se encontra dentro do homem em estado de potência, de algo futuro que pode ocorrer. Um exemplo bem interessante que eu aprendi no bacharelado é acerca da madeira. A madeira é um ato, um objeto. E quais são as potencialidades, quais são as possibilidades que pode se fazer de uma madeira boa? Cadeiras, raques, uma mesa. Então, dentro deste ato chamado madeira, há muitas potencialidades boas. Foi desta forma que Deus criou o homem, que Deus criou a humanidade. O homem, Adão e Eva, foram criados livres.
e dentro deles havia a potencialidade, a possibilidade de escolha em obedecer ou desobedecer a Deus. E dentro desse critério de liberdade, o homem deliberadamente, infelizmente, escolheu desobedecer a Deus. E nesta desobediência criou-se o pecado chamado de pecado original. Foi neste momento que o pecado introduziu toda a humanidade. Livro de Gênesis capítulo 6 afirma que o pecado se multiplicou, ou seja, daquilo que se originou dentro do homem, que estava em estado de potência, foi se multiplicando até chegar aos dias atuais. Esta é a teologia bíblica da origem do pecado. Obviamente, tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é perfeito. Muitas pessoas têm um zelo extremo em afirmar que tudo que Deus fez foi perfeito. Inclusive o homem é perfeito e nem existia a possibilidade dele escolher algo errado. Mas este é um zelo excessivo e não é bíblico. Porque se Deus criou todas as coisas e o homem livre para poder obedecê-lo ou não, Deus criou no homem a possibilidade do erro. E desta forma se propagou o mal no meio de toda a humanidade. Desta forma, conforme a teologia bíblica, se originou o mal, se originou o pecado por causa das decisões de Adão e Eva do Éden. Gostou do vídeo? Tem dúvidas? Deixe nos comentários. Quer ajudar o Palavra de Fé? Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Não deixa de se inscrever. Muito obrigado e até o próximo vídeo que nós vamos falar acerca da lei e Israel. Muito obrigado, Deus abençoe e um forte abraço.